Olá, sou Sérgio Everton. Está começando mais uma edição do seu Parlamento em Resumo. Bom, você confere mais uma vez as principais atividades dos parlamentares, temas importantes, projetos de lei, assuntos debatidos. Os trabalhos que marcaram a semana aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Parlamento em Resumo começa agora. CPI sobre a epidemia de crack aprovou 6 requerimentos que tratam de convites a especialistas para falarem à comissão sobre o tema e também da definição do calendário de audiências públicas. O crack surgiu no início da década de 80. É um tipo de droga feita da mistura da cocaína, amônia e água destilada. Virou um problema social, de saúde pública e segurança pública. E a Comissão Parlamentar de Inquérito Epidemia do Crack irá nos próximos 90 dias buscar soluções para diminuir os números de usuários da droga. Nós queremos tratar nessa CPI a questão social, a questão de saúde pública, também segurança pública, é lógico que o crack influencia na questão da segurança, e o fator econômico. Foram apresentados hoje vários requerimentos para convidar especialistas da área, pessoas ligadas à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, do município. Foi proposta também a realização de audiências públicas nas regiões metropolitanas do Estado, que eu acho que foi uma proposta muito interessante, inteligente e veio a contento, porque as regiões também vão querer discutir a questão do crack, que não é um problema só da capital de São Paulo. Nós não estamos tratando de um problema local, estamos tratando de um problema que hoje já está no âmbito de todo o Estado. Durante o encontro, os parlamentares convidaram especialistas para contribuir com os trabalhos da CPI. É importante trazer essas pessoas que atuam no seu universo, no seu dia a dia, no seu cotidiano, com essa realidade do crack. Sejam psiquiatras, sejam coordenadoras dos programas estaduais, de programa municipal, enfim, eles certamente vão trazer uma contribuição importante para o nosso debate, mais do que isso, para que nós possamos também delinear o foco dessa CPI. Porque quando você coloca uma CPI, quando você inicia ela, você às vezes não sabe exatamente tudo aquilo que você vai querer investigar, quais são os assuntos que você vai tratar. Você tem que fazer um corte, porque senão você vai ficar aqui anos e anos tratando desse assunto. Então, nesse sentido, a vinda desses profissionais, logo nas primeiras reuniões nossas, ela vai ser muito importante, porque ela vai dar uma clareada para todos nós, e são profissionais especializados. Um exemplo disso é o Dr. Drauzio Varela, que vai vir aqui, né? E eu acho que isso vai nos permitir dar uma celeridade nesse processo e tratar esta CPI do crack com o máximo de objetividade possível, porque é isso que nos interessa. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou 46 itens da pauta numa reunião no plenário Dom Pedro I. Dos 44 projetos de lei votados durante a reunião, apenas 4 foram aprovados. Entre eles, o que institui a campanha estadual de combate às drogas nas escolas públicas e privadas do Estado, e outros 3 conclusivos, que não precisam ir a plenário para serem aprovados. O resto teve pedido de vista feito para serem melhor analisados. O item 19, que teve o pedido de vista feito pela comissão, gerou polêmica, uma discussão entre os parlamentares que fazem parte desta comissão. É o projeto de Lei 44 de 2016 que altera um artigo da lei sobre inclusão de nomes nos cadastros de proteção ao crédito. Alguns comerciantes e consumidores com cartazes vieram protestar contra a Lei 15.659 de 2015, que exige que a comunicação aos devedores de pendência a ser quitada junto ao credor se dê através de carta com aviso de recebimento antes da inclusão nos cadastros restritivos de crédito. O deputado Coronel Camilo explica. O projeto do Rui Falcão, ele instituiu o AR. Tem que assinar o aviso de recebimento para depois poder incluir o nome daquele devedor no cadastro. O que tem acontecido com isso? Não está conseguindo fazer isso, então não está negativando consumidores que não têm mais condições de comprar, que na realidade são os devedores, e quem está sendo prejudicado é o pequeno empresário e o próprio consumidor, que acaba como ele pode, ele vai fazer mais dívida, às vezes não tem controle. Então o nosso projeto aqui, que na realidade é um projeto da Marta Costa e do Carlão Pinhatari, ele aperfeiçoa a lei do nosso deputado Rui Falcão,
tira a exigência do AR e, ao mesmo tempo, coloca à disposição do consumidor para que ele próprio possa consultar na internet se ele tem débito ou não. A própria pessoa hoje que quiser vai lá e consulta o seu débito. Não pode pesquisar dos outros, mas o seu pode pesquisar. Isso é importante, essa é um aperfeiçoamento importante. Poderia consultar ver se eu tenho débito ou não. Agora, o mais importante de tudo é para proteger, né, o nosso comércio. Nós sabemos que precisamos de produtividade e o que mais gira na economia é o pequeno empresário, é o pequeno empreendedor. Esse nós estamos prejudicando quando esse projeto está fazendo essa exigência. A vice-presidente da FACESP, Federação das Associações Comerciais de São Paulo, comentou da perda que a lei representa tanto para o comerciante quanto para o consumidor. Hoje ficou uma situação de bastante vulnerabilidade, de uma insegurança para o comerciante, para o empresário poder vender. Eu devo ou não vender para essa pessoa? Por quê? Porque não dá mais para negativar. E a única pessoa que está se beneficiando, o único grupo que se beneficia hoje com a lei, é o grupo dos consumidores inadimplentes, mas aqueles contumazes, aquele consumidor que está sempre dando golpe, que não está interessado em pagar. Porque o consumidor honesto, com essa distorção, o que o mercado tem que fazer? Aumentou os juros, aumentou a dificuldade de crédito. Tanto que, se você pegar o índice de crescimento do crédito no país de setembro a dezembro, ele cresceu 1,8% no país todo. Então você pega um estado como a Paraíba, teve um crescimento de crédito de 1,8% e no estado de São Paulo 1,4%. Mas por que cresceu tão pouco o crédito no estado de São Paulo? Porque não é possível dar crédito, porque o crédito está mais restritivo. A deputada Célia Leão falou do andamento da comissão nessa reunião. Aqui é uma casa de debates, é uma casa política, onde deputados de vários partidos, de várias bancadas e que tem cada deputado a sua forma de pensar, de defender o seu grupo, né, na sociedade, as suas ideias, o seu tema. É um local exatamente de embate e debate. E a Comissão de Constituição e Justiça vem diretamente nesse viés. Então, às vezes, nem todos os projetos interessam ser solicitado vista, mas um deputado ou outro acaba solicitando para obrigar que outro projeto também possa ser debatido de forma diferente. É um mecanismo político, um mecanismo absolutamente dentro do regimento da casa, que a gente tem que entender. São os meandros da política e são os bons meandros. Não tem nada de errado no deputado fazer essa solicitação. A única coisa é que esvazia a pauta e nós não conseguimos, então, deliberar, na sua grande maioria, os projetos. Mas semana que vem teremos uma nova votação, uma nova comissão convocada e os projetos votarão a pauta. E a Assembleia Legislativa comemorou em sessão solene o Dia da Cavalaria no plenário Juscelino Kubitschek. A solenidade foi presidida pelo deputado Coronel Camilo. A cavalaria é a polícia montada que pode atuar tanto de forma ostensiva quanto defensiva na preservação da ordem pública e é subdividida em 4 unidades espalhadas pelo Estado. Chamada de Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, realiza ainda trabalhos comunitários e de assistência social. Primeiro, o agradecimento ao nosso deputado, Coronel Camilo, nosso eterno comandante. Com muita satisfação, estamos sendo homenageados aqui. O Regimento de Cavalaria, uma unidade centenária, a qual é responsável pelo policiamento montado em todo o estado de São Paulo. São palavras de agradecimento pela merecida homenagem a esses valorosos policiais que têm uma interação com a sociedade de uma maneira bastante próxima, tanto na parte de prevenção criminal, no policiamento montado, algo tradicionalíssimo na Polícia de São Paulo e no mundo também. O Regimento da Polícia Montada 9 de Julho é uma das mais tradicionais unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo e conta com a colaboração de pessoas engajadas no bem-estar do ser humano. Quero dar os parabéns à Cavalaria por mais esse aniversário e desse importantíssimo trabalho que eles desenvolvem. 10 de maio é a data que comemora o Dia da Cavalaria em todo o Brasil. Durante a solenidade, foram entregues diplomas pelos relevantes serviços prestados a São Paulo, à Secretaria Pública e o Regimento de Polícia Montada 9 de Julho. Para mim é um motivo de satisfação. A cavalaria é uma tropa que pertence ao choque, reserva do comando da instituição. E a gente usou bastante o regimento de cavalaria em muitas ações de polícia, ações em campos de futebol, ações de manifestações e principalmente no policiamento na região centro, ali na região da Cracolândia, porque o policial em cima do cavalo ele está numa posição privilegiada e além disso o cavalo atrai as pessoas, atrai os adultos, atrai as crianças, as pessoas gostam dos animais. E por fim, a cavalaria para mim representa a tradição.
Quando foi fundada a Força Pública lá atrás, eram 130 de 31, eram 100 de infantaria e 30 da arma de cavalaria já. Isso vem ao longo dos anos. É um símbolo histórico de São Paulo e mostra que nós devemos cultivar as tradições, os valores, e ela não tem nenhuma incompatibilidade com a modernidade atual. Parabéns à nossa cavalaria, e existe sempre uma frase que é sempre usada, que eu vou repetir aqui a todos os nossos cavalarianos de São Paulo. Sempre haverá uma cavalaria. Entrega de medalhas e homenagem à primeira paulista que participou da missão de paz da ONU em Kosovo. No auditório Franco Montoro, tudo pronto para a cerimônia. Na mesa estão as medalhas e menções que serão entregues aos civis e militares que se destacaram em defesa da paz internacional e aqui no Brasil contribuíram em prol da sociedade. Uma forma de destacar a importância das instituições e locais de atuações. E mais, faz o reconhecimento pessoal que é estendido às famílias dos policiais. É um grande evento onde nós homenageamos pessoas, sejam policiais, a maioria são, mas também homenageamos pessoas da sociedade que fazem a diferença na vida das outras pessoas. Aquelas que trabalham pelo próximo, aquelas que exercem a cidadania, aquelas que trabalham para a melhoria da qualidade de vida de todos. As pessoas que têm ações meritórias, que mereçam o nosso reconhecimento, até como uma forma de incentivar que isso aconteça mais vezes. Ou seja, que todos nós cada vez mais participemos das coisas importantes da sociedade, que nós nos cuidemos, possamos aí aumentar o sentimento de pertencimento, né? E de uma maneira geral todos viverem melhor. Entre os homenageados se tem uma boina azul, que é a capitã Denise Clímaco, a primeira mulher policial militar feminina que participou da missão de paz da ONU em Kosovo, antiga Iugoslávia. Essa medalha tem um significado extremamente especial para mim, é um reconhecimento pelo meu trabalho. Estou há 29 anos na Polícia Militar, participei das Forças de Paz da ONU. Receber essa medalha para mim é um motivo de grande felicidade nessa noite. Neste momento da premiação, mais declarações acontecem e elas são do marido da capitã. Para nós ela é um orgulho como esposa, como familiar e um orgulho também como uma policial militar. A gente tem ela como alvo a ser seguido, um exemplo para todos nós. A capitã Denise Clímaco, da Polícia Militar, foi selecionada para a segunda missão de paz da ONU. Ainda neste ano, vai desempenhar o trabalho de policiamento em defesa da vida e da paz. O país de destino poderá ser Sudão do Sul, Guiné-Bissau ou Haiti. A Assembleia Legislativa comemorou o Dia da Comunidade Turca em São Paulo. Você vai ver tudo isso e muito mais já já. Bom, há 4 meses das eleições municipais de 2016, muitos candidatos a prefeito e vereador têm dúvidas sobre as regras de disputa no pleito eleitoral. O meio político está atento às mudanças na legislação eleitoral introduzidas nos últimos anos, e que não são poucas. Por exemplo, o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV foi reduzido de 45 para 35 dias de exibição. A limitação do financiamento empresarial a partidos políticos tende a baratear as campanhas. Só poderá participar de debate eleitoral na TV o candidato de partido com mais de 9 representantes na Câmara Federal. Na verdade, a gente tem que descobrir novas formas, já que muitas coisas foram proibidas. E a propaganda do candidato, ela precisa estar na rua, ele quer lá na rua, que é onde ele encontra o eleitor. Só que o que acontece, como muitas coisas não pode mais, como outdoor, placas, o cavalete, então a gente precisa encontrar novas formas para poder estar colocando esse candidato, deixando ele visível na rua. Então esse é o interesse, saber isso eu posso ou isso eu não posso. A Assembleia Legislativa de São Paulo está realizando uma série de seminários para orientar partidos e políticos em relação às alterações na legislação eleitoral. Uma iniciativa da mesa diretora da Casa. É isso que nós estamos procurando fazer aqui na Assembleia Legislativa, é dar uma noção de como a campanha deve acontecer e que já está acontecendo. Nós temos vários candidatos que já vêm fazendo esse tipo de trabalho e vamos continuar fazendo esse simpósio, vamos continuar debatendo para ajudar os agentes políticos a não errarem na eleição.
O terceiro encontro lotou o maior auditório da Assembleia Legislativa com mais de 6 horas de palestras e debateu a construção da imagem do candidato na internet. Cada universo, cada mídia, né, cada veículo, ele tem a sua especificidade, né? Então tem que ser, isso é muito importante respeitar, né, cada uma delas, então etc. Se a gente está falando de redes sociais, mesmo dentro das redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Instagram, etc., o Twitter, se tem que pensar, se tem que planejar muito bem qual que são as tecnologias e qual tipo de conteúdo realmente faz sentido e tem muito um trabalho de experimentação, né? Hoje a tecnologia, a comunicação digital, ela te permite você experimentar muito e ver os resultados de fato daquele tipo de comunicação. E para quem acha que a melhor defesa é o ataque, este especialista em marketing político orientou como o candidato deve agir para neutralizar a guerra da informação eleitoral promovida por adversários. É preciso, primeiramente, ter um discurso que seja coerente, que seja verdadeiro, tanto com a realidade do candidato, quanto com a realidade da vida que ele vive, da cidade que ele está disputando uma eleição, no caso aqui das eleições de 2016, que são eleições municipais. Além disso, ele teve uma ofensa, por exemplo, no Facebook. A página dele talvez não tenha assim tanta rotatividade, tenham poucas pessoas que interajam com ele nessa página. E aí, de repente, ele pega além de dar uma resposta negativa na página, quando ele é convidado para dar uma entrevista na TV, uma entrevista na rádio, ele leva essa questão adiante. Então ele amplifica uma negatividade em um outro canal que não foi o de origem, foi originado na internet. E ele então levou para um canal que tem muito mais visibilidade e propagou um discurso negativo sobre ele. Então ele deve manter a desconstrução, a resposta a ela, sem ter uma negatividade nessa resposta, falando de coisas positivas, ou se não tem como falar algo positivo, que fale algo padrão, eticamente aceitável e manter nesse canal. Nunca tentar fazer com que essa desconstrução, que esse xingamento vá para outros canais de maior impacto. A Assembleia Legislativa comemorou o Dia da Comunidade Turca em São Paulo. A data foi instituída por lei, por iniciativa do deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Uma comunidade pequena, cerca de 500 famílias no Brasil, 300 no estado de São Paulo. Na Turquia, a maioria da população, cerca de 95%, é muçulmana sunita. O restante são cristãos, judeus e de outras denominações. Um povo que não sofre conflitos com diferenças religiosas. Receptivo, também não teve dificuldades de se adaptar ao Brasil. O Brasil tem uma harmonia muito grande de vivência de vários grupos diferentes que migraram para o Brasil, os europeus de vários países da Europa, da África teve uma imigração, da parte do Oriente Médio teve os libaneses, sírios, às vezes confunde com os turcos. E então aqui nós estamos vendo uma harmonia de cristãos, judeus, muçulmanos vivendo junto e não tendo nenhum conflito religioso. O Dia da Comunidade Turca no estado de São Paulo, comemorado em 29 de maio, foi instituído por lei por iniciativa do deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Que hoje é um dia muito especial para todos nós. Apenas 400 famílias turcas aqui em São Paulo, mas que com certeza fazem uma diferença muito grande, trazendo para cá as suas frutas, trazendo para cá a sua tecnologia de novos negócios, trazendo para cá pedras que a Turquia tem de muita competência. Então eu acho que isso é importante para todos nós brasileiros recebermos sempre de braços muito abertos, né, com muito carinho, com muito amor essas pessoas que irradicaram por nosso país, né, se radicaram aqui e construindo aqui novas vidas. Então, parabéns a todos. E é um dia muito especial para a Assembleia Legislativa de São Paulo. E esse dia hoje sendo comemorado pelo presidente Fernando Capês para toda a Assembleia Legislativa de São Paulo. A iniciativa das comemorações do Dia da Comunidade Turca no estado de São Paulo é do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, e do Centro Cultural Brasil-Turquia. Em uma abordagem multicultural de 2.000 anos de história, os visitantes poderão apreciar quadros que exibem cenas dos séculos XV, XVI e XIX, além de fotografias de Istambul, principal cidade do país, juntamente com sua capital. A comemoração no Parlamento Paulista é de iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, e do Centro Cultural Brasil-Turquia. Primeiro que a comunidade turca se sinta
em São Paulo como se estivesse em sua casa. Nós queremos que venha aumentar o intercâmbio, que venha um número maior de pessoas daquele país para o Brasil, que nós possamos fortalecer o intercâmbio. A Turquia é um país desenvolvido, de alta tecnologia, que consegue conciliar a questão religiosa com a liberdade de expressão e de manifestação. Portanto, nós estamos muito satisfeitos de estar aqui e poder incrementar esses laços. A Assembleia Legislativa, que é a casa de todos os paulistas, é a casa de todos aqueles que moram no estado de São Paulo. Portanto, bem-vinda a comunidade turca a São Paulo. Nós estamos aqui praticamente com representantes de todas as instituições, importantes instituições de iniciativas turcas, chamamos turco-brasileiras também. Nós temos uma grande presença aqui, inclusive com descendentes de outros países vizinhos da Turquia, chamados turcos. Nós temos uma grande importância para a população, para a economia brasileira e para a formação da população brasileira. E o estado de São Paulo, no caso, é mais cosmopolita, mais diversa e onde abriga mais justamente descendentes da região da Turquia. Por isso, é muito significativa essa homenagem, essa lei, justamente com a iniciativa do Hakan Pinatari, presidente propriamente sendo o anfitrião do evento. Nós devemos muito realmente agradecimentos a ele por reconhecer a importância da comunidade turca no estado de São Paulo. Fórum da Saúde e Bem-Estar, um evento que reuniu especialistas do Brasil e também do exterior para debater temas que avaliam as melhores condições preventivas para a manutenção da saúde e do bem-estar. São Paulo reuniu especialistas para debater sobre a saúde e bem-estar no 5º Fórum organizado pelo LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. É um tema recorrente, importantíssimo, uma das principais preocupações da população no Brasil, especialmente aqui na cidade, no estado de São Paulo. É um tema que ele vem contribuindo com a questão da nova informação, das tendências que ainda tem na área da saúde, da apreciação da tecnologia na saúde, que passou a ser de extrema importância e envolve toda a cadeia, ponta a ponta. Nós vamos desde os médicos, nutricionistas, fisioterapeutas de renome participam também, desde a alimentação, as tecnologias, como bem disse, na questão de exames, diagnósticos e de medicamentos. Os grandes laboratórios participam dessa discussão, até porque existem muitas drogas ainda para ser desenvolvidas e que podem curar doenças que ainda são um grande problema, principalmente aqui no Brasil. Estiveram presentes os secretários da Saúde da cidade e do estado de São Paulo. A Prefeitura fez um grande esforço que teve como resultado a redução de 90% dos casos de dengue esse ano e 92% dos casos de óbito pela dengue comparado com o ano de 2015. E agora, na época do inverno, o enfrentamento do H1N1, onde é muito importante duas ações garantidas pela Prefeitura. Primeiro, a vacinação dos públicos-alvo, aqueles públicos que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde como público prioritário para a vacinação. Nós superamos a meta de vacinação, quase 100% desse público-alvo já se vacinou. Idosos, portadores de doenças crônicas, crianças que não tomaram a segunda dose, que precisam tomar a segunda dose, ainda pode ter acesso a isso nas unidades de saúde estabelecidas pela Prefeitura. E outro, garantir o medicamento chamado Oseltamivir. Na cidade de São Paulo, o único local onde teve garantido o tempo todo foram exatamente nas farmácias públicas do município, mais até do que nas farmácias privadas ou em outras estruturas hospitalares, que garantiu o uso correto do Oseltamivir no tempo correto, pode reduzir os casos graves e riscos na nossa população. O evento tradicional, eu venho sempre porque eu acho extremamente importante, é uma oportunidade do serviço público, da saúde pública, entrar em contato com a medicina privada. Os interesses são diversos, mas convergem no bem melhor que é para a população. Então eu acho o evento extremamente importante, um momento ímpar para a gente estar podendo discutir o que o Estado faz em termos de saúde pública, o que pretende, e muito em cima disso, as prováveis parcerias que possam existir entre o público e o privado. O tema é complexo, né? O secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Davi Wippe, destacou as epidemias que se espalharam por todo o estado e ressaltou a necessidade do apoio do sistema particular de saúde ao público. O Estado tem um papel, para mim, muito claro hoje em termos de saúde pública, né? Ele tem um sistema de inclusão que é o melhor do mundo, que é o SUS, mas esse SUS precisa ser financiado, ele precisa ser repaginado. Então, é uma oportunidade, através das parcerias público-privadas,
através dos financiamentos e parcerias com os bancos internacionais, é para onde caminha a saúde do Estado. E nós queremos ampliar. Então é um momento muito bom para nós discutirmos exatamente isso, até do ponto de vista de epidemias e endemias, o papel da saúde suplementar, porque todos são afetados, né? Todos sofrem com isso. Como todos podem participar, objetivando melhoria da população, adequação de custos, investimentos em prevenção. Eu acho que é muito importante que a inserção do setor privado na área da saúde. Nós sabemos que a área privada tem um potencial enorme na capacidade resolutiva. Por quê? Porque ela não tem a morosidade que a estrutura de Estado tem. E, portanto, seriam respostas mais rápidas e mais dentro da necessidade de cada um dos cidadãos. Se nós conseguimos estimular isso, criando um cenário de segurança jurídica, estatal, para que as pessoas se interessem e com uma remuneração adequada, eu acho que a gente vai poder fazer muito pela saúde do país. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, do PSDB, esteve no evento e deixou claro o apoio e a disponibilidade do Parlamento Paulista por uma saúde de qualidade em todo o estado. Conversei bastante com o Cláudio Lotenberg, que é o presidente do LIDE Saúde, e também com o secretário da VIUIP. Nós temos interesse em usar o NAI, que é o Núcleo de Avaliação Estratégica da Assembleia, que hoje é coordenado por uma enfermeira, a deputada Sara Munhoz, para percorrermos residências, realizarmos ações preventivas e ajudarmos nessa prevenção ao Zika vírus, à dengue, a H1N1, o vírus do influenza. Todas essas ações que são preventivas na área de saúde. E mais do que isso, através desses contatos, verificar em que termos a gente pode realizar um projeto de lei por parte da Comissão de Saúde que vise a facilitar essas ações. Então, é importante estar participando de todos os eventos que digam respeito à área da saúde. Bom, o que pode e não pode nas campanhas eleitorais? Foi uma das palestras que fez parte da programação do Instituto do Legislativo Paulista, que até dia 30 de junho vai ajudar a esclarecer as mudanças das normas que estão em práticas para as eleições 2016. Daniel Gilberto, que é publicitário, saiu da palestra com orientações para se ter cautela ao trabalhar com propaganda nas ruas nessas eleições. Esclarecer algumas dúvidas em relação ao que eu posso fornecer para os meus candidatos, no caso, as pessoas que eu vou estar trabalhando para elas. Já Éder Ferreira, que é analista de relações governamentais, considerou a palestra essencial para dar início às campanhas. Mas como ele tem experiência no campo de pesquisas de intenções de votos, as alterações no financiamento eleitoral já se mostram um fator impactante e com consequências nas urnas. Uma vez que empresas privadas não têm mais doações de campanha esse ano, então a gente está avaliando muito bem como que vai ser, né, a participação desses futuros aí pré-candidatos. A gente aposta numa reeleição, uma vez que você não tem financiamento, um ano de reeleição de candidatos já conhecidos na região. As redes sociais vai ser muito utilizada, uma vez que você tem um tempo curto aí de exposição em TV paga e rádio, né? Então a gente aposta na reeleição de candidatos já conhecidos em redes sociais. É uma extensa lista as mudanças e se tem mais restrições nessas eleições, inclusive envolvendo os eleitores. O cidadão, com essas restrições à propaganda eleitoral, ele ficou um pouco afastado do processo democrático. A política, a campanha eleitoral é a grande festa da democracia. O cidadão ele ficou um tanto quanto afastado desse processo, dessa grande festa, uma vez com todas essas mudanças na legislação eleitoral. O que o cidadão pode e o que o cidadão não pode? Em regra, ele pode tudo o que a lei não proíbe, mas ele não pode realizar alguns atos de boca de urna, ele não pode realizar alguns atos de boca de urna, ele não pode realizar boca de urna, ele não pode realizar atos que ridicularizem outros candidatos ou que vá levar a ofender de alguma forma, porque ele vai acabar respondendo por isso na seara eleitoral. E tem alguns crimes que são imputados ao cidadão em si. Mas, em regra, o que diretamente ao cidadão, a única coisa mesmo que a gente pode esperar e que a gente tem
diretamente como assim, afetação por essa mudança é a redução do tempo de propaganda. Porque o tempo de propaganda ele é voltado exclusivamente para o cidadão. Ele tem que atender o eleitor. E esse eleitor ele ficou distante desse processo. Mais temas e novas regras para as eleições municipais estarão nas palestras que vão ocorrer até o dia 30 de junho no Instituto do Legislativo Paulista. E a Assembleia Legislativa realizou uma cerimônia de entrega de medalhas e condecorações para pessoas que prestaram serviços relevantes ao cidadão. A cerimônia seguiu todo o protocolo. No palco, o deputado Telhada, que presidiu o evento, discursou para a plateia formada por policiais militares, civis e familiares. E os homenageados se posicionaram à frente do palco, com a colocação do uniforme do lado direito do peito do maior símbolo, que é a medalha, uma forma de reconhecer o trabalho que foi desenvolvido na segurança pública. Homens e mulheres que têm diariamente se dedicado não só pela Polícia Militar, nós temos autoridades, pessoas do povo também, empresários, autoridades, não só militares aqui, todos, que no seu dia a dia têm contribuído com a sociedade. É uma maneira de nós e a Assembleia Legislativa dizer muito obrigado por tudo que eles têm feito. É um momento importante. As medalhas e as condecorações são concedidas também aos oficiais de outros estados. O Estênio Sobral de Faria, que é tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, recebeu as honras que tem a organização do núcleo MMDC, da Sociedade Veteranos de 32. Eu fico muito satisfeito, muito emocionado com a homenagem feita e vejo que isso é mais do que necessário. É uma bela tentativa, é um belo esforço que é feito pelo Coronel Telhada no sentido de resgatar os verdadeiros valores que deveriam nunca ter se ausentado da nossa sociedade, dentre eles o civismo, né? E nesse momento, na noite de hoje, o Coronel Telhada ele consegue resgatar isso, ele consegue mostrar o valor de que nunca devia ter se perdido na nossa família, né? E com isso a gente se sente muito satisfeito por fazer parte dessa noite de hoje. Bom, o Parlamento, em resumo, termina aqui. A gente volta na semana que vem com tudo o que acontece na Assembleia Legislativa Paulista. E eu espero vocês, hein? Até lá.